Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Vamos fazer outro vídeo aqui destruindo a mentira das divisões contra a Igreja Católica, esses doutores, esses apologetas protestantes. O mais conhecido, né, o mais falado por esses doutores, Lucas Banzoli. O católico não adoram Maria? Resposta ao padre Paulo Ricardo. Ele está respondendo um vídeo do padre Paulo Ricardo. Olha só, interessante, vamos ver. E para comemorar, nada melhor do que refutar o padre Paulo Ricardo, né? Não tem nada melhor do que isso. Vamos ver aqui um vídeo onde ele tenta justificar aquilo que os católicos fazem com as imagens, com os santos, aquela famosa diferenciação entre adoração e veneração, latria e idolia. Vamos ver se isso procede realmente, vamos comparar com aquilo que a igreja oficialmente afirmava no passado, com aquilo que os santos e doutores da igreja escreveram, e vamos ver se tem base aquilo que o padre vai falar aqui. Vamos lá. Existe a devoção e o culto dado a Deus. Bom, o culto dado a Deus é o culto de latria. Nós devemos adorar a Deus, porque Deus é Deus. Pois bem, aqui temos então latria, o culto a Deus, e a veneração, ou seja, o culto de dulia. A veneração que nós temos pelos santos. Certo, aqui é a diferenciação clássica que eles fazem entre dulia, que é o culto para os santos, e latria, que é o culto a Deus. Daqui a pouco ele vai falar do culto de hiperdulia a Maria. Mas vamos ver aqui se a Bíblia realmente vai dar respaldo a essa diferenciação. Será que a Bíblia permite fazer culto de dulia aos santos, às imagens, e só o culto de latria que a gente deve dar a Deus? Vamos ver. 1 Samuel 7, 3 e 4 vai dizer o seguinte: E Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos malins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Bom, um católico que lê esse texto aqui vai pensar: bom, isso aqui está claramente falando do culto de latria, né? Claro, porque está falando que é o culto que deve ser dado somente a Deus, e eles próprios falam que o culto de dulia deve ser dado aos santos. Então, aqui só pode ser o culto de latria que o texto está falando, certo? Só que tem um problema: se a gente vai na Septuaginta, que é justamente a verdade. Olha só, a manobra desses doutores. Simples, ó. 1 Samuel 7, 4. Os israelitas afastaram os bois e as tates e serviram ao Senhor. Ó. Tá falando dos deuses pagãos. Olha só, tem diferença. Uma imagem via sacra, a Arca da Aliança, e a imagem do povo pagão. O povo israelita estava prestando culto a esse Deus do povo pagão, que é totalmente ao contrário que Deus não mandou fazer. Deus deu uma imagem via sacra para te levar, para conduzir a Ele, que é a Arca da Aliança. Só para você prestar atenção, ler 1 Samuel 7, do 4, 5, você vai entender do que está se tratando o texto. Olha só. Joel 7,6 postou diante da Arca da Aliança, culto de honra à arca, e adorava a Deus através dos ornamentos sagrados. Salmo 95,9. Aqui, olha só que interessante, ó. 1 Samuel 7, ó. Vieram, pois, os habitantes de Caritarim, transportaram a arca do Senhor, puseram-na em casa de Abinadab, sobre a colina, e consagraram seu filho Elisar para que os guardasse, ó. Olha só. Olha o termo. Consagraram esse servo. Por quê? Para estar na presença da Arca da Aliança, que é um objeto santíssimo, santo. Dá um pause aqui, tá alguém chamando. Voltando aqui, tinha um rapaz me chamando. Olha só. 1 Samuel 7,1. Ó. Vieram, pois, os habitantes de Caratarim transportar a Arca do Senhor. Ó. Só quem transportava a Arca do Senhor era sacerdote, certo? Que poderia tocar na Arca da Aliança. Uma arca santíssima, que tem a presença de Deus. Muito diferente das imagens de outro Deus, de ídolo, etc. Olha só. E na casa de Abinadab, sobre as colinas, consagraram o filho Elisar, ó, para que o guardasse. Ó, consagraram Elisar, filho do Abinadab, para guardar a Arca da Aliança. Olha só para você ver a diferença da imagem via sacra
para a imagem de um deus pagão, de um ídolo, como vai dizer aqui, ó. Abais, ou os israelitas afastaram-se os Abais e Astarates, e serviram só o Senhor, ó. Olha a diferença. O tempo passou, decorrido vindo aos anos, desde o dia em que a arca foi levada para Caritarim, todos os israelitas se levantaram invocando o Senhor, ó, a presença da arca da aliança. Samuel falou a todo o povo de Israel, ó, dizendo: se voltares de todo o vosso coração para o Senhor, tirando do meio de vós os deuses. Como o povo cultuava a Deus, como o povo fazia seu culto na presença da arca da aliança. E o Samuel falou: tal todo o povo para voltar e servir o único Deus, deixar essa imundícia desses ídolos, deuses pagãos. Olha só, os vossos corações, Senhor, e só Ele servirá. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Ó. Os israelitas afastaram os Baais e Estartes e conservaram, serviram só o Senhor. Convocou todos os israelitas e Masfa disse Samuel: e orarei, pois vós o Senhor. Olha só, cara, totalmente diferente das imagens pagãs. Maria, ela é a nova arca da aliança, então ela tem que ser venerada do mesmo jeito que a arca da aliança ela é venerada. O que abrigava dentro da arca da aliança? A palavra. O que abrigava na nova arca da aliança? O verbo, que se fez carne, a palavra. Então, meu irmão, não tem que esse contexto, essa visão do Nabucodonosor, não. Tentando refutar o padre Paulo Ricardo. Tem uma distinção. Adorar somente a Deus e veneração aos santos. Adorar a Deus é um sentimento, vem do coração. Gesto não é adoração. Respeito não é adoração. Certo? Vamos mais. Versão grega do Antigo Testamento, que os próprios católicos falam que deve ser a versão principal. Inclusive os apóstolos, quando faziam citações do Antigo Testamento, eles citavam da Septuaginta. Então a Septuaginta era uma versão autorizada. E olha como que a Septuaginta vai traduzir esse versículo aqui para o grego, do hebraico para o grego. Ela vai colocar que esse daqui, o termo que eu sublinhei aqui, é justamente o termo que significa dulia no grego. Ou seja, na Septuaginta, o que o texto está falando é que é para prestar culto de dulia somente ao Senhor. E não que o culto de latria é somente ao Senhor, e tem um outro culto de dulia, que é aos santos, e aí um outro culto de hiperlatria, que é para Maria. Né? Sabe o que eu acho? Por isso que a verdade será conhecida para a igreja. Para você não cair nesse contextinho desses processores, mas o termo, a Septuaginta usava a lei dulia, está referindo a adorar a Deus. E o culto de idolia referindo também às imagens, meu irmão. Aquela época, olha só, culto diante da Arca da Aliança. E Deus abominava o culto diante dos deuses. Para nós não interessa se é idolia, se é latria, etc. Interessa que a igreja ensina. Culto de adoração somente a Deus e culto de honra às imagens via sacra, que é prefiguração da Arca da Aliança. Os termos, os escritos, se eu for pegar para latim, já vai mudando o contexto. Por exemplo, adorar em latim já muda o contexto. A Vulgata latina, a tradução, vai mudando o contexto. O que nos remete o quê? O magistério nos ensina, o magistério nos aponta. Veneração às imagens, como diz o catecismo. Somente adoração a Deus. Os caras que entraram no manuscrito para tentar forjar uma brecha. Mas não tem como, cara. Nós somos guiados pelo magistério. O magistério falou que é uma veneração. Que a verdade será conhecida pela igreja, pelo magistério, que é a coluna sustentável da verdade. E esses que não está sobre essa coluna, que odeia a igreja, vai tentar declinir. Simples. Adoração somente a Deus e culto de honra a Maria, a São José, as imagens via sacra, etc, etc. Que já foi definido. Certo? Isso não prova nada, pô. Você vê o texto ali, ó. Como o povo israelita servia a Deus na presença da Arca da Aliança. Então, todo momento
forma de culto é diante de imagem, via sacra. O templo do rei Salomão, cheio de imagem. Onde tinha culto? Só ali. O tabernáculo, a Arca da Aliança colocou ali o tabernáculo. Na tenda, né, de Moisés. Presença da Arca da Aliança. Por isso, Salmo diz, Salmo 95, adorar o Senhor através dos ornamentos. Todo o registro histórico do Velho Testamentário, os cultos a Deus, era diante da imagem, diante do altar. Que não é a imagem de outro Deus. Que ele está falando claramente que o culto de Dulia é somente ao Senhor. Vamos para outro texto aqui, do Novo Testamento mesmo, que vai dizer o seguinte, Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E mais uma vez, quando a gente vai no grego, olha a palavra que aparece no grego, justamente Dulia, ou seja, quando fala de servir a dois senhores, não pode servir a Deus e ao dinheiro, tá lá Dulia no grego. Ou seja, o texto mais uma vez está falando... Olha só, ele está citando aqui de Mateus 6, ó. 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, ó. Porque odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não poder servir Deus e a riqueza. Olha só, culto de adoração somente a Deus. Você vai fazer um culto de idolia a outro Deus? Deus do dinheiro? Deus desse mundo? Tanto que em Mateus 4 aqui, ó a proposta de Satanás distorcendo a escritura aqui para o Senhor Jesus Cristo, de acordo com esses protestantes faz. Olha só, Mateus 4, olha só, 6, ó. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito, e te protegerão com sua mão, com cuidado, para não que machuque teus pés em alguma pedra. Ó. Satanás usando a palavra, distorcendo a palavra. E o que Satanás queria? Olha só, eu te darei tudo, se prostrares diante de mim e me adorares, Mateus 4,9, ó. Olha só, ó, Satanás, ele quer ser adorado. O Deus desse mundo, o príncipe desse mundo. Olha só, adorará somente a Deus. É simples, pô. Satanás, ele já está mostrando pra gente que ele pode distorcer a escritura para tentar provar a sua tese, para contradizer aquele que acredita no magistério. Por exemplo, esses vídeos de Lucas Manzoli não prova nada, pô. O que a igreja ensina? O que a doutrina católica ensina? Só você pegar aqui, ó. Já foi definido. Catecismo 2131. Foi fundamentado o ministério do Verbo encarnado, que sétimo concílio ecumênico em Nicéia, século VII, 787, justificou contra os ícones, iconoclatas, né? O culto dos ícones, o de Cristo e também os da Mãe de Deus, ó, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, Filho de Deus, inaugurou uma nova economia das imagens, ó. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos, né? De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa. Você vai dar um culto de adoração à imagem de Nossa Senhora? Ela não representa o Deus vivo, ela representa servos. Por que Josué 7,6 se prostrou diante da Arca da Aliança? Lucas Manzoli? Porque através dos ornamentos sagrados acontece a adoração a Deus. Salmo 95,9, Salmo 28,2. O salmista prostrava diante do templo cheio de imagens de escultura. E quem venera, presta a santa imagem, é uma veneração, é respeitosa, não uma adoração, que só compete a Deus, ó. 2132. Olha só. Não tem como, pô. Os caras querem entrar. Olha só. Essa imagem aqui, olha só, presta atenção.
Essa imagem, ó, miniatura do mosteiro de Dionísio, no Monte Athos, século, códice 587, pintura em Constantinopla, por volta do ano 1059. Cara, as imagens, pô, te aponta, te leva a Deus, pô. Eu não sei que esse cara tem tanta raiva das imagens, dos dogmas. Olha só. A beleza e a arte sacra. 2500, ó. A prática de bem é acompanhado do prazer espiritual gratuito e da beleza mortal, né? Da mesma forma, a verdade implica a alegria e o esplendor da beleza espiritual. A verdade é bela em si mesma. A verdade da palavra expressa racional do conhecimento da realidade cristã e incriada é necessária aos homens dotados de inteligência. Mas a verdade também pode encontrar outra forma de expressão humana, complementares, sobretudo quanto se trata de invocar o que ela contém, indizível as profundezas do coração humano, as elevações das almas, mistérios de Deus, antes de se revelar ao homem, em palavra de verdade de Deus, ele se revela pela linguagem universal da criação, obra de sua palavra, de sua sabedoria, a ordem e a harmonia do cosmo, que tanto a criança como cientista descobre pela grandeza e a beleza das criaturas. Pode-se chegar a ver por analogia o seu Criador. Sabedoria 13.5, Sabedoria 13.3. Sabedoria é o sopro do poder de Deus, uma inauguração pura da glória do Todo-Poderoso. É muito grande, olha só. Cara, que Deus ele não proíbe a arte via sacra. Porque a arte via sacra, os objetos santíssimos, sagrados, te remete a Deus. O ícones que aponta é uma janela que me leva a Deus, pô. Simples entender. Essa imagem aqui, que é encontrada lá no século III, claro que os caras não vão mostrar isso, né? Aqui, ó. Foi pintada por quem, pô? São Lucas. Dotado de dons, cara. Olha só, Maria amamentando Jesus Cristo e o profeta apontando a estrela. Isso aqui, cara, tem uma profundidade. Quando você remete aqui, imagina Nossa Senhora amamentando o verbo, pô. Encontrado no século III, ali no Catatumba de Priscila, em Roma, no início do século III. Cara, te remete, cara, à grandeza, a estar cada vez mais na presença de Deus. Pelo contrário, não é um Deus, não é uma deusa, como os protestantes dizem que é a rainha do céu em Jeremias 7, e etc. E faz aquele angu, cara. Cara, se você não ama a mãe de Deus, cara, você não ama Deus, pô. Tanto que Santa Isabel cheia, Lucas 1,42, e o anjo, Lucas 1,28, e Lucas 1,35, ali está a preeminência salvífica, uma veneração respeitosa, porque ela abriga o Rei dos Reis no seu ventre, porque ela é rainha, porque ela abrigou o Rei, que é Cristo. Ah, mas você chama Nossa Senhora Rainha do Céu? Sim, não é de sentido de firmamento, sentido de glória junto com o seu filho, cara. Porque ela está revestida de sol, Banzoli. Porque ela carrega o sol da justiça no seu ventre. Você quer saber mais que o anjo, Lucas 1,28, o anjo Lucas 1 ali, fala que o próprio anjo, 1,19, que assiste o próprio Deus, cara. Se o anjo deu uma saudação a ela de rainha, quem somos nós negar essa proeza do anjo, que vem trazer a saudação lá da glória, do seio do Deus Pai.
Você tem que encher linguiça, pô. Você é mentiroso. Você é mais um herege, fruto da serpente que vai perseguir a descendência da mulher. Herege. Herege. E ainda desonesto. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Tô cagando e mijando por você. Tô pouco se lixando pra você. Meu foco é o magistério. Ah, mas, meu irmão, você não é obrigado. Você não é membro da igreja. Então você não tem obrigação de acreditar. Simples. Uma coisa eu tenho certeza, cara. Você está degrinindo Nossa Senhora, você está degrinindo o próprio Verbo. Você está desprezando a igreja, você está desprezando o próprio Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro isso, bem claro. Certo? Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Eu tô nem aí, meu foco é anunciar o reino de Deus, de acordo com os apóstolos anunciaram. E de tudo 9, combater aquele que contradiz a sã doutrina. Salve Maria, sou missionário São Roberto.